Meu nome é Isabelle Magaldi, sou engenheira biomédica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tenho especialização na área de informática em saúde e atualmente estou pesquisadora do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, situado no Hospital Universitário Onofre Lopes. E hoje iremos abordar um pouco a respeito do papel estratégico da engenharia clínica nos serviços de saúde. A engenharia clínica ainda é um assunto novo para muitas pessoas, inclusive é uma sub-área da engenharia biomédica, assunto já tratado aqui em outras web palestras que vocês podem acessar na plataforma. E esse é o meu e-mail, que vocês podem entrar em contato e tirar as dúvidas que vocês tiverem a respeito do tema. Será um prazer conversar com vocês a respeito disso. E essa web palestra irá abordar um pouco do histórico da engenharia clínica, o que é a engenharia clínica, né? Quais são as áreas de atuação desse profissional e falar um pouco dos indicadores de desempenho dos serviços de engenharia clínica. O rápido avanço tecnológico vivido nos dias de hoje, né, tem gerado novas técnicas e novos produtos com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do ser humano. A área médica, por ser um dos fatores mais significativos desse aumento da qualidade de vida, beneficia-se consideravelmente desse processo evolutivo, elaborando meios cada vez menos invasivos e mais seguros na busca da saúde humana. Sem dúvida, é nesta área que temos a junção do maior número de tecnologias, né? Podemos citar a ótica, microeletrônica, robótica, informática, radiação, bioquímica, biofísica, e tudo isso é aplicado para o benefício do ser humano, sempre com o objetivo de suprir, né, a vontade inata de viver mais, que é natural do ser humano, com menor sofrimento, desfrutar de uma maior saúde possível. Então, trazendo essa visão, né, da evolução tecnológica para um pouco mais perto da engenharia clássica, nós podemos citar os avanços nas áreas de terapia e diagnóstico nos últimos 30 anos, por exemplo, como os centros de tratamento intensivo, com ventiladores pulmonares, balão de contrapulsação aórtica, monitores paramétricos e as cirurgias cardíacas, né, os aparelhos de anestesia, de circulação extracorpórea. Então, na área de diagnóstico por imagem, temos, por exemplo, a ultrassonografia, a tomografia computadorizada. E todos esses avanços, né, eles demonstram a grande evolução já alcançada na área de equipamentos biomédicos. E, sem dúvida, nós viremos evoluir muito mais, né? E o maior problema encontrado nessa evolução é acompanhar os crescentes custos, né? Pois os benefícios são cada vez maiores e melhores. No entanto, isso tem um preço elevado para as instituições de saúde, mesmo quando a tecnologia ela já está bem difundida. Um exemplo vivo disso é o preço da ressonância magnética, né, que pode atingir alguns milhões de dólares. As pesquisas necessárias para tal evolução, elas consomem muitos recursos, desde a investigação básica até você comercializar o produto. E aí já falamos um pouquinho, né, do contexto da engenharia clínica, e aí vamos falar um pouco do histórico, né? Nos países desenvolvidos, o profissional responsável por cuidar de perto dessa evolução tecnológica dentro dos sistemas de saúde é denominado engenheiro biomédico ou engenheiro clínico. Essa profissão ela surgiu nos Estados Unidos na década de 1960 em função da rápida proliferação dos equipamentos médicos, né, originários nos centros de pesquisa acadêmica. Na década de 70, alcançou uma significativa presença no mercado americano, né?
Basicamente, devido a três aspectos, isso segundo, né, o Bronzino, que explicou um pouco sobre isso, e aí ele dividiu em três tópicos, né, que é a gestão estratégica, com relação às administrações profissionais, convencidas de que para aumentar o volume das operações e os serviços, né, nos sistemas hospitalares, deveriam dividir o país em distritos de engenharia biomédica, com o engenheiro biomédico-chefe que esse engenheiro biomédico-chefe ele supervisionasse todas as atividades de todos os engenheiros dos hospitais de cada distrito. Né? Então ele dividiu, fez uma gestão aí desses profissionais dentro daquele território. E a criação de departamentos de engenharia clínica nos grandes centros médicos, nos hospitais a partir de 300 leitos. Né? Ele fez essa criação. E depois ele dividiu também no outro tópico, que foi a engenharia clínica, foi um dos aspectos chaves da qualificação da assistência médica, através da criação de novas tecnologias ou da melhoria das tecnologias já existentes. Né? Aqui no Brasil, a gente tem a engenharia clínica como uma sub-área da engenharia biomédica. Então, o profissional que é engenheiro biomédico, ele pode exercer a engenharia clínica, pois está dentro, né, do escopo da graduação, do que esse profissional estuda. E, formalmente, o mercado de engenharia clínica ainda é muito incipiente no Brasil. As primeiras iniciativas de engenharia clínica surgiram em meados dos anos 80, né, com a chegada ao mercado de profissionais oriundos de centro de formação acadêmica da UFRJ, Unicamp, USP, né, que estabeleceram as primeiras empresas voltadas para essa área, ou que foram contratados por hospitais já com a visão mais moderna. Até então, esse mercado era totalmente dominado por empresas de representação técnica que só prestavam serviço de manutenção, que nem sempre atendia seus clientes com o esperado padrão de qualidade. Hoje constatamos que essa situação ainda permanece, né? O profissional, o engenheiro clínico, ele ainda não é tão bem reconhecido, né? As pessoas ainda não conseguem entender ainda que esse profissional é tão importante, né? E o problema para superar a grande barreira de se ter um serviço de engenharia clínica está na baixa consciência, né, da contribuição econômica e financeira que um profissional engenheiro clínico ele pode trazer dentro de uma instituição hospitalar, né? Mesmo com instituições de saúde que já possuem uma equipe de engenharia clínica, muitas vezes essas restringem-se somente a questões eminentemente técnicas, né, envolvendo-se muito pouco com questões financeiras, tais como o tempo de uma máquina parada, que a gente vai ver daqui a pouquinho, o lucro cessante, distribuição de custos do setor, entre outras. Basicamente, a gente não tem dados oficiais no mercado nacional que podem ser utilizados como fonte de informação formal, né, para a apresentação de um quadro atual da implantação da engenharia clínica no Brasil. E aí, como a gente já abordou assim um pouquinho, né, de como surgiu a engenharia clínica, eu trouxe essa reportagem aí bem antiga, mas que já traz uma pergunta, né, bem interessante que a gente pode começar a pensar depois de toda essa contextualização que fizemos, né? Por que os hospitais são tão caros, né? Ganância, inépcia na administração não é esse exatamente o ponto. O real vilão tem um nome, tecnologia, né? E essa tecnologia é a responsável, né, por fazer esses custos serem tão elevados nessa área, né, da engenharia clínica. Mas por que,
né, esses custos são tão altos, né? Além da tecnologia embarcada nesses equipamentos biomédicos, né, ainda eles carregam um custo elevadíssimo de manutenção, né, dos componentes. Às vezes um componente quebra e é tão caro, e muitas coisas poderiam ser resolvidas, né, mais facilmente se existisse uma equipe já responsável por isso, né, na gestão desses equipamentos. E como qualquer outro negócio, os hospitais eles precisam de escala para reduzir custos. Então, tem uma parte da instituição que precisa pensar dessa maneira, e não só na área assistencial, né? E qual foi o cenário que impulsionou o surgimento da engenharia clínica no Brasil? Né? Nós podemos citar alguns tópicos, né, que impulsionaram essa criação, esse surgimento dessa área aqui no Brasil. A falta de mão de obra especializada. Se a gente for ver quem eram os profissionais que estavam exercendo o que um engenheiro clínico ele tem dentro de suas atribuições. Era um engenheiro civil que estava à frente, um engenheiro eletricista. Será que esse profissional ele realmente tinha a competência de fazer, exercer, né, a profissão da maneira com que o engenheiro biomédico ele foi preparado para agir? Falta de instalações adequadas, né? Dificuldade de obtenção de peças de reposição, especificações inadequadas, né? Custos excessivos dos insumos, dificuldade de importação, dificuldade de treinamento, uma realidade muito grande nas instituições, que às vezes é comprado um equipamento com muita tecnologia embarcada, com muitas que é subutilizado. Então ele tem várias, vamos dizer assim, o equipamento ele tem várias funções, e a equipe, né, da assistência, ela usa duas funções. E aí um equipamento que seria bem mais barato, você poderia ter comprado um mais barato que tinha apenas aquelas duas funções, você comprou um de 100 funções que é subutilizado. Então, essas questões, né, o engenheiro clínico dentro da instituição, ele pode analisar junto com a gerência, né, com a equipe que vai comprar, que vai fazer vai fazer uma compra de um novo equipamento para o parque tecnológico, né, da instituição. E aí, às vezes, um equipamento ele está parado por causa que queimou um capacitor, às vezes uma peça tão... Você consegue comprar aquilo muito mais fácil, muito mais barato, e você não tem o profissional que tem a habilidade para fazer aquela troca. E aí um engenheiro clínico ele consegue identificar isso mais facilmente, né? Então são várias questões que o engenheiro clínico ele pode auxiliar, né, na gestão de um parque tecnológico. Então esse sem dúvida é o profissional mais capacitado para exercer essa função, esse cargo, né? Então eu trouxe aqui alguns pontos interessantes que a gente pode encontrar na literatura a respeito da engenharia clínica, né? Esses dados eles são de 2002, certo? São dados antigos, mas nós podemos ter uma noção de como era que estava o cenário da engenharia clínica, e que esse cenário não é tão diferente hoje. Em média, no Brasil, os custos com a aquisição de tecnologia hospitalar podem atingir até 75% do valor total do capital necessário para a implantação de um hospital. Vocês imaginam a dimensão? 75% de todo o valor que você investe para implantar um hospital, um estabelecimento hospitalar, 75% desse valor é só para o parque tecnológico, né? Só para tecnologia. Então é um valor muito alto, muito expressivo, e você investir tudo isso e você não ter uma gestão
né, que vá fazer, vá cuidar desse parque tecnológico, né, você vai acabar gastando muito mais com manutenção desses equipamentos, né? E, por exemplo, se o custo total de implantação de um hospital for igual a 20 milhões, 15 milhões poderão ser investidos em tecnologia. Então, é um valor muito alto. Então, é necessário demais que haja uma gestão focalizada, né, nessa tecnologia toda que está entrando nesse negócio. Então, esse é um dos principais, das principais funções da engenharia clínica, né? Gerenciar o parque tecnológico, cuidar, né, de como essa tecnologia ela vai ser benéfica para a instituição e não só algo que gere cada vez mais custos, né? Que a gente sabe, nós sabemos que a manutenção, quando ela não é bem gerida, ela eleva bastante os custos das instituições hospitalares. Então, o currículo, né, de um engenheiro clínico, além da área da física, de ciências humanas, matemática, humanística, gerenciamento e engenharia, existe um ponto importante que é a combinação multidisciplinar de engenharia e ciências da saúde, né? É a diferença acadêmica que distingue o engenheiro clínico dos demais engenheiros. O engenheiro eletricista, que era o profissional que até um tempo, né, era o profissional que estava nas instituições hospitalares para exercer o papel do engenheiro clínico, esse profissional ele não tinha a bagagem, né, que um engenheiro biomédico, por exemplo, tem hoje na sua grade curricular. O engenheiro eletricista ele vai ver a questão de eletrônica, toda a parte, né, de matemática, física envolvida nesse contexto, mas o engenheiro biomédico, na sua formação, ele além daquelas disciplinas, né, da área de física, matemática, né, toda essa parte, ele tem uma bagagem da biologia, da anatomia, ele vai entender o porquê que ele está trabalhando com aquilo, quais são, onde é que aquele equipamento ele vai ser utilizado. Então, ele tem uma noção muito maior, né, de que contexto ele está trabalhando, né, diferente do engenheiro eletricista que vai ver somente aquela área exata e não vai ter nenhum contato com as ciências da saúde, né? O engenheiro biomédico, por exemplo, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele vai pagar disciplinas como anatomia, histologia, embriologia, biofísica. Então, ele vai ter toda essa carga, essa bagagem, né, de disciplinas da área das ciências da saúde, para ele poder, né, fazer a combinação dessas ciências com a engenharia. E aí, completar um gap que existe, né, na área das ciências da saúde e da engenharia, que antigamente não existia esse link, e esse profissional ele vem para fazer esse link, né, com as ciências da saúde e a engenharia. Ele consegue identificar as necessidades da área da saúde e completar com aquele conhecimento que ele adquiriu na área de exatas. E aí podemos citar algumas atribuições, né, desse profissional, do engenheiro clínico. Podemos citar o fornecimento de consultoria sobre as compras, né, contribuindo para a delineação de planos de renovação do parque tecnológico. Então aí esse profissional, ele consegue identificar quais são as necessidades daqueles profissionais
de saúde daquele estabelecimento. E se um equipamento, às vezes com uma tecnologia embarcada muito grande, que tem várias funções, nem sempre é a necessidade naquele momento. E ele consegue fazer esse julgamento melhor com a administração, né? É bem diferente de um gestor puramente executivo ali na sala dele, ele não vai conhecer quais são os equipamentos e quais são as capacidades daquele equipamento para determinado uso. Então, esse profissional, ele já conhece isso aí, ele já consegue fazer uma consultoria melhor, né? E ele vai identificar se aquele equipamento ele vai ficar obsoleto muito mais rápido do que outro determinado equipamento, né? E aí não vai cair naquela conversinha de vendedor, né, que vai chegar oferecendo um produto extremamente inovador, caro, que promete fazer várias coisas, mas nem sempre há necessidade naquele momento. Ele também trabalha interligando os equipamentos biomédicos com sistemas informativos hospitalares e territoriais, né? Aí nós podemos citar a questão dos equipamentos de imagem que, por exemplo, no Hospital Onofre Lopes, os equipamentos de imagem eles são ligados a um sistema interno, né, de um sistema PACS, interno de armazenamento de imagens médicas. Então é necessário que um profissional dessa área ele consiga compreender desses sistemas e fazer, pelo menos acompanhar, né, a instalação desses sistemas, né, a ligação e interligação desses equipamentos. Realizar e manter atualizado o inventário técnico e econômico. Essa parte, né, da engenharia clínica de inventário é bem interessante. Inclusive, eu acompanhei a transição, né, da maternidade escola Januário Cico, quando ela foi incorporada à EBC, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e uma das exigências, né, da EBC era a criação de um setor de engenharia clínica. Na época ainda não existia esse setor, e uma das primeiras coisas que foram necessárias, né, para o surgimento desse setor era fazer um inventário, né, atualizado daquela instituição. E eu acompanhei, inclusive ajudei a fazer esse inventário. O inventário nada mais é do que você conseguir catalogar, né, tudo que você tem dentro da sua instituição e como é que está aquele equipamento, né? Você vai ter todas as informações dele, né, o ano de fabricação, a marca, né, como o histórico de manutenções daquele equipamento, como é que está o estado daquele equipamento naquele momento, se ele está quebrado ou se ele está funcionando somente determinado, ele está fazendo só determinada função e não todas as que que ele foi desenvolvido para fazer. E aí você coloca o estado daquele equipamento, se ele está parado, como é que está, se ele está faltando alguma peça. E o inventário é você conseguir enxergar, né, ter nas suas mãos como está o seu parque tecnológico, fazer esse acompanhamento. Então, eu participei desse inventário, bem interessante fazer esse levantamento. Efetuar as operações de manutenção preventiva e corretiva. Então, sem o inventário você não consegue acompanhar isso, você não consegue ver quais são os equipamentos que estão precisando, né? Estão no tempo da preventiva e você vai trabalhar apenas apagando incêndio, né? O equipamento quebrou e você manda lá a equipe e ajeita. Então, se você não tem um inventário, se você não tem um controle, uma gerência, né, sobre todo o seu parque tecnológico, é um trabalho puramente de apagar incêndio.
Realizar as inspeções de segurança e de qualidade periódicas. Isso tem que estar dentro do escopo, né, do plano de trabalho de um setor de engenharia clínica, né? Fazer essas inspeções, estar sempre atento, né, às possíveis falhas de equipamentos. Se você não está acompanhando as manutenções, por exemplo, o risco de falha é muito maior. E coordenar as demais atividades técnicas, né, desenvolvidas pelas firmas produtoras em caso de serviço de assistência no exterior. Então, o engenheiro clínico, ele vai, na hora que ele compra um equipamento importado, que é uma realidade, né, do nosso, já que nosso país não produz ainda tanta, às vezes alguns equipamentos muito sofisticados. Esses equipamentos são importados e esse profissional ele vai precisar ser capacitado, né, a utilizar aquele equipamento, a fazer a instalação dele. E aí muitas vezes ele tem que fazer um curso fora para poder estar habilitado a gerenciar aquele equipamento, né? Instalar e administrar os programas de gestão informatizada dos serviços fornecidos. Ele precisa conhecer esse equipamento, como utilizar. Organizar e gerir as devidas atividades de formação relacionadas com os equipamentos biomédicos, em conformidade com as obrigações legais de médicos, paramédicos e técnicos. Então, ele precisa, esse profissional, além de fazer toda essa gerência do parque tecnológico, ele precisa capacitar os profissionais, né, da assistência que vão utilizar aquele equipamento. Porque se ele não dá um treinamento, né, a equipe que vai utilizar, esse equipamento provavelmente ele vai quebrar muito mais rápido por causa de um mau uso ou porque limparam o equipamento errado, com o produto errado. Então você vai desgastar, vai ter um desgaste muito maior, você vai ter um custo com isso, né? E aí é necessário que esse profissional entre com treinamentos periódicos com a equipe, né? Passar nos setores, ver se aquele equipamento está sendo utilizado corretamente. Executar os ensaios de aceitação, importantíssimo isso. E otimizar a gestão do risco, né? Ver quais são os maiores riscos daquele parque tecnológico e gerenciar isso. Isso é uma função do engenheiro clínico também. Então, uma das questões importantes, alguns pontos importantes da implantação de uma engenharia, de um setor de engenharia clínica dentro do ambiente hospitalar, né? Podemos citar planejamento estratégico e um plano de ação, que é extremamente necessário, né? Você saber o que você vai fazer dentro daquela instituição, quais são os pontos onde o engenheiro clínico vai atuar, onde a equipe dele vai atuar, né? Adotar indicadores e itens de controle. Ele precisa saber o que é que ele vai gerenciar. Se você não sabe o que você vai gerenciar, né, o que não é medido, ele não é gerenciado. Então, ele precisa saber o que ele vai medir, quais são os indicadores utilizados na engenharia clínica, inclusive isso a gente vai abordar mais lá na frente, né? Trabalhar em equipe harmonizada com toda a estrutura do hospital. Determinar quais são, né, os profissionais que ele vai precisar na equipe dele, né, gerenciar a equipe, quantos técnicos ele vai precisar para atender um ambiente hospitalar de uma determinada quantidade de leitos, né? Precisa dimensionar isso até para exercer melhor as atribuições da engenharia clínica naquela instituição, né? E a engenharia clínica ela vai trabalhar, né, com a área administrativa, financeira, né, área médica, com a arquitetura, a engenharia hospitalar. Então, todas essas áreas elas vão estar conectadas, né? Ele precisa de trabalhar com todas essas áreas. Gerência de risco, ele vai lidar também com os fornecedores, prestadores de serviço, e ele precisa de uma criação de uma
Comissão Consultiva de Tecnologia Médica, né, que vai julgar sempre se aquele determinado equipamento ele precisa realmente ser comprado ou não, né, justificar isso, ver se o equipamento que está fazendo aquela determinada função, se ele não está mais atendendo, por quê, ou então ver qual é o equipamento que já está obsoleto naquele parque para substituir ele. E aí temos na área de qualidade, né, o setor ele pode adotar alguns métodos, né, para agir de estratégia na engenharia clínica. Por exemplo, o PDCA, né, que é planejar, fazer, né, e checar e agir, né? E esse PDCA, primeiro você trabalha no planejamento, onde você vai identificar o problema, né? Analisar aquele problema, quais são os fatores que estão causando aquele problema, quem são as pessoas afetadas, né? O que é que você pode fazer naquele cenário, né? Analisar o processo com que aquilo está inserido e, a partir disso, né, criar um plano de ação para que você possa entrar, né, na próxima etapa, que é a de fazer, onde você vai executar o plano que você fez na etapa de planejamento, né, onde você localizou o problema e determinou o seu plano de ação. E aí, após esse plano de fazer, de executar o plano, a gente vai para a checagem, né, onde a gente acompanha os indicadores, por exemplo, né, os indicadores da engenharia clínica. A gente pode verificar as metas, né, se elas estão sendo alcançadas. E aí passa para o próximo tópico, né, de agir, que aí a gente vai treinar, padronizar, corrigir, né, e esse sistema de qualidade, ele é um ciclo, e aí você está sempre planejando, fazendo, checando e agindo, e aí você está adotando uma prática bem efetiva na gestão estratégica da engenharia clínica. E fazendo, né, todo esse processo continuamente, você estará preparado, né, para as auditorias que acontecerão de forma periódica no setor, né, da engenharia clínica, né? E conformidade com os manuais, o conteúdo das informações, e você vai satisfazer os seus clientes, né, os clientes da engenharia clínica, que são a instituição, né, toda a instituição hospitalar, ela vai se beneficiar desse profissional do que ele faz, né, da profissão, do que ele exerce na profissão dele. E aí entramos na qualidade do serviço de saúde, que é diretamente impactada pelos tópicos anteriores que conversamos. E os pontos importantes para a qualidade no ambiente hospitalar, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um alto nível de excelência profissional, né, o uso eficiente dos recursos, um mínimo de riscos para o paciente, um alto grau de satisfação do paciente, e tudo isso vai impactar, né, positivamente na saúde. Aqui são algumas normas, né, que regem a engenharia clínica no Brasil. A RDC 63, de 25 de novembro de 2011. A RDC 63, ela dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. E a RDC número 2, de 25 de janeiro de 2010, ela dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde. Tá ok?
E aí eu trouxe aqui umas informações de Nepomuceno. Em 2012, né, ele estratificou como era que estava a nossa rede de saúde aqui no Brasil, e ele chegou à conclusão que tínhamos, nesse ano, né, de 2002, 34.831 estabelecimentos, né, de saúde pública e privada. Dentre esses estabelecimentos, tínhamos 522.835 leitos e somente 1.250 desses estabelecimentos possuíam mais de 120 leitos. Mas onde é que eu estou querendo chegar, né, com essas informações sobre a situação dos estabelecimentos de saúde? Nesse mesmo ano, né, o parque instalado no Brasil de equipamentos médicos hospitalares, né, em operação, era estimado em 6 bilhões. E aí, a gente tinha um dispêndio, né, anual de manutenção de 450 milhões, né, 3,5% do orçamento da União para a Saúde, só gastos com manutenção. Então, como vocês podem ver, o alto custo que uma instituição hospitalar ela tem com manutenção é absurdo. E aí, esse profissional, ele está dentro desse ambiente para diminuir esses custos, né? Para gerenciar esses custos, né? Para diminuir sempre que possível. Então, sem esse profissional dentro da instituição hospitalar, fica muito mais difícil gerenciar, né, toda essa parte econômica, toda a saúde financeira de uma instituição. Então, nesse mesmo ano, Nepomuceno, né, em 2002, ele falou que os equipamentos inoperantes ou operantes precários por falta de assistência técnica somavam 2 bilhões, ou seja, 30% de todo o parque. Então, imagina, 30% de um parque, né, todo parado por causa que não era bem gerenciado. Então, se um profissional de engenharia clínica ele já existisse nesse cenário, já fosse uma profissão extremamente difundida, esse número aí com certeza não seria tão expressivo, né? Então, como nós vimos, né, os engenheiros especializados na engenharia clínica, eles podem ajudar o administrador do hospital a economizar, né? Apesar de isso não ser muito bem aceito ainda no país, isso é uma realidade comprovada, inclusive a experiência de países bem desenvolvidos, nós podemos aprender com eles, né? E aí temos algumas vantagens, né, de ter um setor de engenharia clínica instalado na instituição hospitalar, né? Redução do tempo da manutenção de 30 dias para 5 dias, por exemplo, né? Redução da assistência externa para apenas 5%, né? Num cenário onde você toda hora tinha que ligar para assistência técnica, muitas vezes você tem que pagar a diária daquele profissional. Aqui no estado, por exemplo, ele passa mais, você tem que ter a despesa de passagens aéreas para esses profissionais que muitas vezes não estão no estado, estão nos grandes centros lá no sudeste. E aí você tem que pagar diária e tal, tem um custo total aí de manutenção altíssimo. E às vezes você tem no setor de engenharia clínica, o pessoal da engenharia clínica mesmo consegue, os técnicos conseguem solucionar esse problema sem ter esses custos, né, com a assistência externa. Redução de 25% do custo anual de manutenção. Então, olha só, 25%, né, de redução de custo com manutenção.
Redução do custo social causado pela indisponibilidade do uso dos equipamentos. Então, você vai ter muito menos equipamentos parados e, consequentemente, você tem aí um fluxo muito maior de pacientes sendo atendidos, utilizando aqueles equipamentos, e aí você consegue atender uma população muito maior se seu parque não tem muitos equipamentos parados. Então, temos vários processos envolvidos na gestão do parque tecnológico, né? Podemos dividir, né, em alguns subtópicos aqui. Por exemplo, a gestão de equipamentos médicos hospitalares, né, tem vários pontos dentro dessa área. Por exemplo, a aquisição, né, o treinamento para a utilização desses novos equipamentos, a operação desse novo equipamento, instalação, manutenção, descarte, tudo isso aí é gerenciado por essa equipe de engenharia clínica. Por exemplo, um equipamento de imagem, quando é feita a aquisição dele para uma instituição hospitalar, tem toda uma estrutura que precisa ser preparada, né? E o engenheiro clínico, ele sabe como essa estrutura ela tem que ser feita, né? Estrutura de paredes, né? A parte elétrica da sala, como é que vai ser a instalação desse equipamento. Então, existem vários pontos que precisam ser analisados antes, né, de adquirir um equipamento desse. E esse profissional ele vai julgar também se os planos de manutenção oferecidos pelaquela empresa que está fornecendo aquele equipamento, se aqueles planos, né, de manutenção são realmente atrativos, então ele pode barganhar alguns descontos, algumas questões que ele vai conhecer melhor, né? O descarte, como é feito o descarte de equipamentos médico-hospitalares. Às vezes ele consegue extrair um equipamento quebrou, mas ele consegue aproveitar peças e ajustar um equipamento que estava parado, mas que pode funcionar normalmente se tivesse uma peça lá. Então, toda essa gerência, esse profissional, ele está envolvido, né? A aquisição, né, como nós falamos, ele vai analisar as especificações técnicas dos diferentes fornecedores, né, estimar os custos, né, fazer orçamentos desses equipamentos, ver quais são os que oferecem um custo-benefício mais adequado para aquela realidade daquela instituição, avaliar propostas, dar o parecer para a gerência de compras, por exemplo, de uma instituição, o recebimento desse novo equipamento, e ele também vai trabalhar no levantamento da real necessidade da compra daquele equipamento, né? Outra questão na instalação, né, os pré-requisitos do projeto, por exemplo, de uma sala, como é que tem espessura de parede, iluminação, né, a parte elétrica, todos esses pré-requisitos, aquele profissional ele vai se responsabilizar na hora de fazer a aquisição de um novo equipamento, né? Os testes de recebimento, ele precisa antes da empresa sair, a empresa que vai fazer a instalação, ele precisa testar para ver se está tudo ok, para liberar o pessoal, para liberar o uso, né, daquele equipamento. E ele vai acompanhar a instalação, obviamente, junto com a equipe que fará, né, esse procedimento. Na parte de operação, ele vai avaliar se os usuários, se a área assistencial, se os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, se o pessoal da área da saúde está utilizando corretamente o equipamento, né? Ele vai identificar se é necessário fazer uma nova capacitação para aquele pessoal utilizar melhor
aquele equipamento. Isso aí vai aumentar bastante a vida útil daquele produto. O software, né, de gestão do parque tecnológico, esse funcionário, né, esse profissional de engenharia clínica vai fazer isso. Avaliar o equipamento em operação para ver se aquele equipamento está apresentando algum risco ou se ele já está na hora da manutenção corretiva, né? Ou então fazer na verdade, na hora de uma manutenção preventiva, né? Porque a corretiva é quando você não espera que aquele equipamento ele quebre. E aí, na área da manutenção, como estávamos abordando agora, nós vamos avaliar os contratos, né, que os prestadores de serviço eles vão nos oferecer para ver se realmente é atrativo para a instituição hospitalar aquele determinado contrato. Capacitação da equipe interna, né, os técnicos, se eles realmente têm a capacidade de abrir determinados equipamentos para fazer a substituição de componentes eletrônicos, por exemplo. Avaliação dos contratos, dos valores, né? Software de gestão. E aí temos alguns custos diretos e indiretos, né, na manutenção desse parque tecnológico. Os custos diretos nós podemos citar a mão de obra, né, as peças e materiais, os serviços de terceiros. E aí os custos indiretos são os custos operacionais, os custos de parada, de depreciação daquele equipamento, os custos com acidentes, a qualidade do serviço, perda de imagem, né? Então, tudo isso nós temos que colocar numa balança, né, antes de fazer a aquisição de um novo equipamento ou então de parar um equipamento, né? Se aquele equipamento já não está atendendo em qualidade o serviço, já está na hora, né, de colocar aquele equipamento de lado e já pensar na aquisição de um novo para substituir, né? E aí vamos entrar na área de indicadores, que é uma área bem interessante que a engenharia clínica precisa gerenciar, né, na sua estratégia de gestão. Quando se pensa em implantar um serviço de engenharia clínica em uma unidade hospitalar, o primeiro passo é saber o que se espera desse novo setor, né? Quais são os resultados, os benefícios tangíveis e intangíveis, né? Para que e por que esse setor é tão importante? Não se pode querer estruturar um serviço, né, baseado apenas no hospital referência ou concorrente que acabou de implantar uma atividade semelhante, né? Um dos papas da administração moderna, né, o Ishakwa, ele comenta que se você não tem um item de controle, você não consegue gerenciar. Vista dessa forma, a qualidade do serviço de engenharia clínica implantado, ele deve estar associado à palavra indicador ou item de controle, né? Em um recente congresso de engenharia biomédica em Florianópolis, foram apresentados alguns artigos, né, específicos sobre indicadores de engenharia clínica e que poderíamos até comentar bastante a respeito desses artigos que foram abordados nesse congresso, mas que foram bem interessantes. Inclusive tem um, né, de Ferreira, Rocco e Garcia, onde ele propõe, né, a implementação de indicadores para levantamento de produtividade em estruturas de engenharia clínica, né? Esse artigo ele apresenta 9 indicadores bem interessantes, né, que podem ser utilizados na engenharia clínica. O primeiro deles é o custo de um equipamento parado, né? Esse indicador ele tem como base de estudo as perdas de receita por parte do hospital.
já que exames deixarão de ser realizados, né, pela indisponibilidade daquele equipamento. Ele é expresso matematicamente como a receita que é gerada pelo aquele equipamento, né, em valores mesmo por dia, e aí você multiplica a média de exames que são feitos diariamente naquele equipamento e o valor pago, né, pelo SUS pelo aquele exame. E aí você tem essa receita gerada pelo equipamento e você consegue ver quanto é que vai te custar aquele equipamento parado, né? O próximo indicador, né, então, estão relacionados, né, à qualidade. Manutenção ela é preventiva realizada por manutenção preventiva desejada, né? As ordens de serviço por equipamento, o número de ordens de serviço por mês, número de ordens de serviços fechadas por ordem de número de serviços abertas, o total de ordem de serviço por técnico. Então, tudo isso aí, todos esses indicadores, né, são qualitativos, né? Nós podemos avaliar a qualidade daquele setor através, né, desses indicadores aí, de ordem de serviço, de manutenção preventiva, né, que foram realizadas e que foram desejadas, mas que às vezes por alguns fatores não ocorrem, né, reparos repetidos. Se aquele equipamento ele já tem um histórico aí repetido de manutenção corretiva, por exemplo, já está na hora daquele setor já providenciar a aquisição de um novo equipamento. Total de ordem de serviço por setor. E aí a gente entra nos indicadores de custo, por exemplo. O custo de uma manutenção corretiva por equipamento, o custo de manutenção total por custo de aquisição daquele equipamento, custo de equipamento parado, custo diário por leito parado, o custo de acessórios por equipamento. Muitas vezes é mais barato você comprar um novo equipamento do que comprar um acessório para determinado produto, né? E aí tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer a aquisição de um novo equipamento biomédico. E aí temos os indicadores temporais, por exemplo, o tempo de atendimento, né, de uma solicitação de uma ordem de serviço, né? Em quanto tempo a engenharia clínica ela está demorando para atender, para responder uma OS, né? Quanto tempo o equipamento ele está ficando parado? As horas de manutenção corretiva que por cada ordem de serviço, horas de manutenção corretiva por equipamento. Então, todos esses indicadores temporais, eles precisam ser levados em consideração, né? O tempo de resposta ele é definido como o tempo, né, em horas, da chamada inicial à resposta final. Esse indicador ele é frequentemente incluído em contratos de serviço e constitui-se um indicador útil para as estruturas de engenharia clínica, tanto na monitoração dos serviços executados por terceiros, como pela própria equipe de engenharia clínica daquela instituição. E é um indicador voltado para satisfação do cliente, né? Temos aqui as horas de manutenção corretiva por setor, o tempo médio de retorno, horas produtivas e horas disponíveis, por horas disponíveis, né? Tempo médio entre falhas, tempo médio de reparo. Será que a equipe ela está ficando muito tempo parada? Será que não pode otimizar o trabalho daquela equipe? Será que não pode trabalhar mais em manutenções preventivas? Será que não temos esse tempo para perder com a preventiva, para lá na frente a gente não precisar trabalhar apagando incêndio? Então, tudo isso aí deve ser levado em consideração.
E aí eu trago o conceito de evento adverso, que é um conceito, né, presente nessa área, que é o temido pelo setor de engenharia clínica, né, que são os eventos que produzem ou potencialmente podem produzir resultados inesperados ou indesejados que afetam a segurança do paciente, usuários ou outros. Né? Esse conceito é da Anvisa em 2003, né? E a engenharia clínica ela trabalha para diminuir os riscos, né, desses eventos adversos. Quais são as possíveis causas, né, desses eventos adversos? Falha no produto, né, um defeito de fabricação, mau funcionamento, as instruções de uso que não são tão claras, a embalagem imprópria ou inadequada, um desenvolvimento impróprio ou inadequado do projeto daquele equipamento, ou até mesmo o erro de um usuário, né, daquele produto, daquele equipamento. E aí entramos na gestão, né, do parque tecnológico e temos alguns ganhos, né, se tivermos uma gestão de engenharia clínica eficiente na nossa instituição. Né, os ganhos nessa gestão, né, é a redução dos gastos com manutenção, né, como falamos, chegando até a 30%, redução do tempo de parada do equipamento, né, avaliação técnica de orçamentos, melhoria da qualidade dos serviços, melhoria na qualidade técnica dos equipamentos. Então, são vários pontos positivos que uma instituição hospitalar ela ganha, né, quando ela tem uma gestão de engenharia clínica eficiente dentro do ambiente hospitalar. Além do controle da vida útil dos equipamentos, uma equipe de engenharia clínica trabalhando, né, nesse ambiente, os equipamentos eles vão durar muito mais porque a manutenção ela está sendo bem gerenciada, os equipamentos eles estão sendo bem assistidos, as pessoas que utilizam estão sendo capacitadas, então se aumenta aí a vida útil do equipamento bastante. Temos o controle de contratos de manutenção, qualificação dos fornecedores, relatórios para tomadas de decisões. Então, você não vai só comprar equipamento, comprar por comprar. A engenharia clínica ela vai dar todos os subsídios, né, necessários para a compra daquele equipamento, para ver se realmente aquilo é necessário naquele momento. E é uma ferramenta gerencial, né, para o gestor daquela instituição. Informações sobre as necessidades de treinamento, né, erro do operador. Ele vai conhecer o parque tecnológico da unidade de saúde, até porque uma das primeiras coisas, né, que um setor de engenharia clínica faz dentro de uma instituição é o inventário, como nós falamos aqui. Treinamento contínuo dos operadores, melhoria dos processos de compra. Então, tudo isso, né, são ganhos. Melhoria na elaboração dos contratos de manutenção, validação dos indicadores de desempenho, conhecimento dos gastos com manutenção. A partir de agora, você sabe o quanto aquele setor está economizando, né? Incluindo os serviços e reposição de peças e acessórios, conhecimento da taxa média de falha do equipamento, conhecimento do tempo médio de reparo de um equipamento. Então, a gente sabe se uma ressonância quebrar, a gente sabe quanto a gente vai perder com ela parada, né? E aí a gente já tem um conhecimento de quanto tempo a gente vai precisar esperar para que aquele equipamento ele tenha seu reparo, né, feito. Então, será que os profissionais, né, da minha unidade, do meu ambiente hospitalar, eles sabem operar adequadamente, né? Eles estão capacitados para utilizar esses equipamentos,
né? Cerca de 60 a 80% das falhas em equipamentos médicos hospitalares, eles ocorrem devido a erros de operação ou mau uso do equipamento. Então, a falta de qualificação técnica desses usuários, né, no uso do equipamento é uma fonte de risco, né, para aqueles eventos adversos que falamos. Então, esse é um ponto onde a engenharia clínica ela precisa identificar, né, se aqueles profissionais estão capacitados a utilizar aqueles equipamentos, né, para que não tenha falhas na operação devido a um erro de um operador e aí causar um problema bem maior para a instituição. E para finalizar, né, eu trago essa discussão aqui a respeito da saúde financeira das instituições hospitalares, né? A saúde financeira das instituições de saúde está enormemente associada à boa utilização de seus recursos investidos em tecnologia. Não basta ter apenas bons médicos e profissionais treinados. É necessário controlar os ativos de forma a utilizar ao máximo seus benefícios, como também controlar os elevados custos de manutenção, a fim de manter-se vivo financeiramente. As tecnologias biomédicas são as maiores vilãs financeiras nos sistemas de saúde atualmente. Melhorar o controle sobre estas é fator fundamental para a sobrevivência dos estabelecimentos médicos de saúde. Então, a engenharia clínica ela atua nessa vertente, né, de auxiliar os demais setores, né, de gestão do ambiente hospitalar a economizar e a melhorar, né, os atendimentos prestados pela aquela instituição. Então, eu finalizo, né, com essa discussão, agradeço a atenção e qualquer dúvida, temos aí o meu e-mail na capa onde vocês podem tirar dúvidas e fiquem à vontade. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.